E aí, Arlan, tudo certinho? Oi, Gabriel, tudo bem? Beleza, velho, beleza. E aí, hoje eu tava querendo trazer um assunto aqui diferenciado, que era o Ainda Estou Aqui, filme brasileiro que fez muito sucesso, tanto no Brasil quanto no resto do mundo. E eu gostaria só de a gente trocar um papo sobre as nossas impressões desse filme. E aí, o que é que tu acha desse filme, pra começar? No geral, eu achei um filme muito interessante. Eu acho que ele aborda a questão da ditadura muito bem, né? É uma adaptação de um livro. Eu nunca cheguei a ler o livro, mas eu também acho que torna o filme ainda mais interessante, né? A gente saber que tem um material base, que ele é inspirado, utilizado. E querendo ou não, é um filme baseado em fatos reais. Algo que também me surpreendeu quando assisti. Eu não sabia que era uma história baseada em fatos reais. Eu fui assistir sem ter informação nenhuma, sem saber do livro, sem saber que de fato era uma história que havia acontecido. Então, Uhum, foi até surpreendente para mim, ao final do filme, ter essa revelação. uhum. Eu acredito que é um filme que entrega um tipo de produto diferenciado aqui pro cinema brasileiro, né? Acho que ele acabou por entrar no hall dos filmes populares, mas ao mesmo tempo que entregam qualidade, são reconhecidos pela sua qualidade, como Tropa de Elite, Cidade de Deus, Sim. o Auto da Compadecida 1. Eu acho que ele entrou nesse hall de filmes facilmente. Eu só soube de que era baseado em fatos reais uns dias antes de ver o filme, que eu não sabia nada. Aí eu tava conversando com uma pessoa que tinha visto o filme e ela comentou isso aí, né? Que era algo que rolou, o do Rubens Paiva, e aí eu só fiquei sabendo realmente mais próximo de ver o filme. Só que, tipo assim, meio que no filme daria pra saber, porque tipo, ele mostra no final do filme a sequência de fotos de Sim, como eram as sim. pessoas, né? Que pra mim, tipo, já pulando pro final, foi uma das partes mais, assim, impactantes pra Uhum. mim, porque eu me apeguei muito àquela história, né? Aquela família, apesar de estarem sendo atores que estão, né, representando aquilo, mas eu conseguia relacionar com o fato daquilo ter ocorrido. E no final, aquelas fotos, né, me deixou muito. Enquanto muita gente tava saindo do cinema, fiquei sentado lá durante esses créditos e tal, tava muito emotivo nesse ponto, sabe? Porque, querendo ou não, é uma história muito forte, e apesar de se tratar de um tema muito sério, muito triste, também ele traz uma beleza contrastante que vem até na fala de Eunice, quando ela recebe a certidão de óbito, que ela fala, é estranho você sentir alegria por uma certidão de óbito, mas aí você entende o que aquilo representa, e durante o filme eu acho que ele passa muito bem. E esse filme, ele retrata uma história de centenas de histórias que aconteceram no Brasil durante essa época, quantas famílias foram impactadas, e aí representa a história dessas famílias, e infelizmente muitas nunca tiveram respostas que gostariam, né? Uhum. No caso da Eunice, elas obtiveram respostas ao longo do filme você vê, mas muitas nunca tiveram respostas do que aconteceu com seus entes queridos. Então, é uma história muito poderosa e você consegue, eu acho que ele consegue passar muito bem, tanto na direção, quanto na atuação, quanto no próprio roteiro. Uhum. Querendo ou não, temos que pensar nisso como um filme, e pra mim foi muito impactante entender um pouco de como ele estava querendo me passar essa questão da ausência daquela pessoa. E pra mim, eu divido o filme meio que em quatro partes. Ele divide em três ali, vamos dizer assim, que é 70, 1996 e 2014, se eu não estou enganado. Só que eu Sim. dividiria em 70 em duas partes, que é quando tava o Rubens Paiva e após o Rubens Paiva. E Uhum. aquela primeira parte com o Rubens Paiva, pra mim, é uma das partes mais importantes para esse filme, porque ele deixa você muito tempo com o contato com aquela figura. Ou seja, você Sim. tá tendo aquela visão de como se fosse a família, né? Você vira como se fosse um membro da família naquele ponto. E quando retira essa pessoa, tragicamente, né? Na verdade, quando você retira essa pessoa de maneira desconhecida, no sentido de você não sabe o que aconteceu com aquela pessoa, você sente aquela ausência também. Aquela família era muito feliz, muito apegada ao pai, e aí esse pai desaparece sem respostas. Então, eu acho que ele tenta passar para o telespectador como é essa sensação de muitas famílias que tiveram seus entes desaparecidos sem Sim. respostas. Então, tipo assim, quando você, infelizmente, tem um ente querido e ele vem a falecer, você já tem aquele sentimento de estranheza, pô, você estava ali o tempo todo com ele e tal, ele some, mas quando você tem um ente que, tipo, desaparece, você não sabe o que aconteceu, é um sentimento muito ruim também, e eu acho que o filme consegue retratar muito isso, eu senti muito impactado nesse ponto. Sim, sim. Talvez até mais angustiante, né? Porque você não tem respostas, é como se a pessoa simplesmente não tivesse existido, de certa forma. Eu acho que Não ele há consegue registro. fazer isso aí. Aham, também acho. Eu acho que
A atuação do Selton Mello também é muito importante para a construção desse personagem do Rubens Paiva. E, como você falou, é de extrema importância para a gente construir um sentimento de empatia para com esse personagem, para quando ele vier desaparecer, nós tenhamos o sentimento de perda que a família sentiu. Eu acho que uma das coisas que colabora para você se importar com o personagem é o fato do ator. O Selton Mello é um cara que, tipo assim, ele é muito nice guy. Você realmente curte ele. Ele consegue te passar muito, muito amor, sabe? Ele é muito talentoso, mas ele é um cara muito gostável também, sabe? E a escolha de colocar ele como esse personagem, pra mim, foi muito acertada. Ele passa proporcionalmente pouco tempo no filme, mas ele marca. Ele colabora com isso pra marcar. Você realmente sente a falta daquele personagem, você também gosta daquele personagem. De certa forma, foi um mecanismo muito bom realmente deixar um tempo, desenvolver o personagem, elaborar ele e ao mesmo tempo ir introduzindo as pitadas de mistério durante esse momento também. Porque o filme ele vai introduzindo esse mistério durante ainda a presença do Rubens Paiva com a família, e você fica se perguntando, pô, tem alguma coisa errada, mas eu não sei exatamente o que é. Eu diria que essa parte inicial, ela tem esse duplo intuito, tanto de introduzir o Rubens Paiva, desenvolver e tornar ele um personagem com que o público tenha empatia, como também você já desenvolveu o suspense e o mistério que vão acarretar em todas as consequências, né, que o filme vai se desenrolando. Então acho que tem essa dupla importância. Então, tipo assim, pra mim a equipe do filme como um todo, eles conseguem passar muito bem toda essa questão, até o início do filme mostrando aquela viatura fazendo aquela blitz, né? Então ele consegue passar também muito essa questão de como a ditadura se portava durante esse período. Infelizmente, quando eu assisti, na minha sala de cinema, o som tava zoado. Então, tipo assim, apesar de ser um filme em português, muitas coisas eu não consegui entender porque o som tava estourado nos graves. Mas, mesmo assim, foi uma experiência muito boa, apesar dessa perda. O filme realmente é muito bom, isso aí deu pra aproveitar ele muito bem. Eu acho que eu gostei muito do nível de produção desse filme. Eu gosto muito de ver essa questão de tanto de figurino, mas muito de produção do cenário, sabe? Ambientação, né? Eles conseguiram pegar, tipo assim, detalhes de casa, aquele tipo de... Até eu ficava olhando, tipo assim, o interruptor da lâmpada, né? O interruptor, assim, as portas, as pias. E, tipo assim, a gente teve contato com casas mais antigas e é uma arquitetura que remete a isso, desse período. As roupas das pessoas na praia, nas ruas. Coisa que eu achei interessante, que é no início que eles usam Coca-Cola pra bronzeador, né? Tipo assim, tem uma hora que ela coloca, tipo assim, na mesa, um detalhe que ela bota um Toddy, assim, e aí esse Toddy é, tipo, como se fosse na estética daquela época, um Toddy, tipo, uma embalagem de vidro e tal. Eu gosto muito desse negócio, pra mim dá uma imersão muito grande. Ambientação muito bem feita, realmente. Inclusive, eu cheguei a perguntar para meus pais, né, a opinião deles, e falaram que realmente estava bem fiel. Bem interessante, bem fiel, realmente. Eu não conversei com ninguém que era dessa época, então, pra confirmar, mas eu fui mais no que eu escutei, que eu vi e tal. E, tipo, é muito bom você ver esse nível de valor de produção e mostra que o Brasil, ele consegue realmente fazer uns filmes desse nível, sabe? E, tipo, é um filme de época. Filme de época, pra mim, na minha cabeça, sempre é uma coisa complexa, porque necessita de uma grana pra fazer essa produção e efeitos especiais pra poder melhorar o cenário pra deixar mais naquela época. Sim, claro. O Brasil faz muita coisa de época em questão de novela e tal, mas é muito também, muitas vezes, a questão de locação também. Eles têm a locação própria de construir aqueles cenários e tal. E, cara, eu achei que ficou muito imersivo tudo aqui naquele momento, assim, de você realmente entra naquele mundo que eles estão te mostrando. Sim, claro. E como você pontuou, a ambientação de local de época por si só já é difícil. Claro, a gente, como você falou também, tem a questão das novelas. Eu acho que o grande desafio, querendo ou não, dessa produção era porque eles tinham que fazer uma retratação histórica de locais muito conhecidos pela população brasileira, querendo ou não. Querendo ou não, boa parte ali das gravações retratam a orla do Rio de Janeiro ali, né? Provavelmente ali de Copacabana, eu suponho. Então, são locais, querendo ou não, facilmente reconhecíveis. Então, eu acho que isso torna mais difícil de você fazer adaptações. E como você questionou agora, locais abertos, querendo ou não, acho que torna mais difícil. Porque como você vai eliminar certos fatores, como, sei lá, prédios distantes que são modernos, sabe? Eu acho que, querendo ou não, tem uma complexidade a mais na pós-produção.
Inclusive, eu ouvi Eles falar. fazem até uma perseguição de carro, uma hora lá, que eu falei, caraca, como é que eles gravaram isso? Tinham que pegar carro da época, e eu fiquei me perguntando como é que eles gravaram aquilo, né? Porque, tipo assim, no Brasil a gente tem muitas construções antigas ainda, né? Só que pra você gravar, muitas vezes tem gente passando, ou então tem coisas ainda modernas, então muitas vezes você tem que retirar com pós-produção. Então, tipo, é um trabalho mais complexo. A galera acha que vê filmes de época, não tem efeito especial, porque algumas pessoas remetem muito efeito especial com poderes, com, sei lá, alien, mas, tipo, muita coisa, cenários necessita de efeito especial. E eu fiquei me perguntando como é que eles tinham feito pra esse filme, eu não vi ainda sobre. Inclusive, não sei se você soube, mas parte da gravação foi feita em Recife. Ali, próximo da Faculdade do Direito de Recife, teve uns dias que eles estavam ambientando o local. Por exemplo, colocando carros de época, Que onda, sabe? sabia não. Foi próximo ali da região do centro, da Boa Vista, sabe? Tem muito essa arquitetura antiga, né? Justamente. Aham. E é engraçado, porque vendo o filme, eu não consegui perceber nenhum momento que me remetesse ali ao centro de Recife, sabe? Então, teve uma hora que eu fiquei com essa vibe, pô, falei, parece muito o centro de Recife. Só que eu achei que eles Aham. tinham feito no Rio de Janeiro, por ali e tal. Mas acaba Sim, que muitos podia filmes ter eles parecido. fazem isso, né? Os Estados Unidos mesmo, muitas séries dos Estados Unidos e filmes, eles vão pro Canadá gravar, e aí, tipo, eles Sim. mexem as coisas ali e tal, você compra, sabe? Tipo assim, isso mostra também que você não precisa ser 100% fiel pra poder passar, retratar uma coisa. Sim, inclusive, aí aqui é um chute. Talvez, eu não sei, né? Mas talvez a cena de perseguição possa ter sido feita em parte lá, por exemplo. Eu acho que pode ter sido. Porque eu acho que, como é uma cena rápida, ela naturalmente é mais difícil de se reconhecer. Uhum. E por isso ficou mais difícil de perceber, sabe? Se eles tivessem feito um take assim mais demorado, mostrando o ambiente, talvez a gente tivesse percebido de maneira mais clara que era o centro. É. Cara, mas eu, continuando um pouco, essa questão que eu tava falando de sentir a perda do personagem, é muito interessante como é que o filme retrata, como ela reverbera em cada personagem, né? E como o personagem de Eunice lida com essa ausência. No início, né, tipo assim, até no momento que ele é levado, ela já começa, tem aquela tensão, a Fernanda Torres manda muito bem nessa questão de passar uma atenção pro olhar e querer ao mesmo tempo fingir que tá tudo bem, principalmente para as pessoas como a menina que trabalha com ela e também as crianças, os filhos dela. Então gera um ambiente de tensão e também essa questão de a mãe protetiva sempre é algo que a gente consegue se relacionar, né? Então aquela personagem dela, ela é o pilar naquele momento, porque ela não vai ter um marido para dividir essa responsabilidade e ela precisa se manter forte, ela não pode quebrar de choro, quebrar de emoção ali, ela precisa estar forte o tempo todo e lidar com a situação. E ao longo do filme a gente vê isso. Eu não lembro de nenhum momento dela quebrar em lágrimas, quebrar em choro. Ela sempre se mantém o máximo possível de forma forte, mas ela transparece essa dor, essa tristeza de diversas maneiras, seja no olhar, seja, por exemplo, em reações que ela tem com as filhas, até na cena do chuveiro também, sabe, tipo assim, aquela cena que ela tá se esfregando, tem essa questão de, tipo, tem muitos significados ali, mas eu também senti um pouco disso, dela lidando com o que estava acontecendo, mas uma das cenas mais interessantes, assim, que eu acho, que apesar de, tipo assim, você ter os filhos com alguns deles com idade mais velha, eles não entendem o cenário 100%. A menina, não é aquela que vai para os Estados Unidos, é porque eu não lembro 100% do nome dos filhos, mas é a filha mais velha que fica. É Londres, já deu. Hã? A que sai pra fora, acho que é Inglaterra. É pra Londres, isso mesmo. Mas, tipo, aqui fica que ela é, acho que é a Eliana, eu acho, que ela é presa com ela, né? Que vai com ela. Sim. Tem uma hora que eles recebem a carta da filha, que é a Vera, que foi pra Londres. E aí, quando a mãe lê, ela não lê tudo da carta. E aí o pessoal fica tipo assim, mas foi só isso que ela falou? E não foi. Ela ocultou a parte da carta que a menina tava perguntando, o que tá falando do papai e tal, não sei o que. E aí essa Eliana pega, lê a carta. Antes disso a gente tem a cena da morte do Pimpão, né? E aí a personagem da Eunice tem aquele momento de, acho que é um dos únicos momentos que ela transparece expressivamente essa dor, né? Que ela grita, ela bate no carro, fala com os caras, onde é que tá meu marido e tal. Que é muito forte também. E logo em seguida a gente vai ter essa cena da Eliana confrontando ela e falando, por que você não tá falando isso pra
pra minha irmã, tipo, ela fica questionando, e até chega no momento que a Eunice, né, a Fernanda Torres dá uma tapa na cara dela. E, tipo assim, é muito foda essa cena pra mim, porque pra mim é aquele momento, tipo, pô, ela não tá entendendo que ela não pode, tipo assim, não é que ela não possa, mas não é o momento dela exteriorizar pras crianças, sabe? É um negócio muito delicado. Ela, ali no momento, a filha era a única que sabia, e ela questionar por que ela tava falando, ela não falou porque tava na frente de todos os filhos. É uma questão de proteção, de certa Proteção. forma. Proteção. E, tipo assim, não existe uma maneira certa ou errada de você lidar com essas situações, é muito particular, mas foi a maneira que a Eunice quis lidar. Aquele negócio do jornal que eles falam, tem que uma foto séria. E ela ficou tipo assim, não, a gente vai sorrir. E, tipo assim, naquele momento eu fiquei me perguntando, tipo, vendo o filme, e falei, pô, mas por que ela vai sorrir? Ela quer mostrar uma família alegre? Mas na minha interpretação depois foi, ela quer mostrar uma outra visão, né? Tipo assim, não ver eles com... Tipo assim, você vê querendo a justiça, você vê querendo respostas, mas também ao mesmo tempo talvez uma ideia de tipo assim, a minha vida não vai acabar 100%, eu vou me estar forte aqui também. E eu vou lidar com essa situação também de maneira forte e não vou ficar me mostrando como, sei lá, talvez como a coitada, uma coisa assim. Não sei qual foi a interpretação, a real motivo ali, não pesquisei, mas eu acho que é interessante você ver contrastes de como lidar com a situação, sabe? Sim. Eu acho que a interpretação é por aí mesmo que você falou. Acho que ela não queria demonstrar fraqueza, nem demonstrar que aquilo iria, de alguma forma, acabar com a vida dela, né? Ou com a vida dos filhos, que eles iriam seguir em diante. E o filme mostra isso realmente, que é uma das coisas que, tipo assim, eu gostaria muito de ter visto, eu queria ter visto mais, porque meio que o filme dá ele pula entre décadas, né? E eu queria ter visto um pouco mais da história dessa Eunice lidando com como ela teve que se virar, como ela teve que se redescobrir, fazer outras coisas ao longo dessas décadas para criar esses filhos. Mas eu percebi também que não era essa história que eles estavam querendo contar, mas eu estava muito apegado, eu estava querendo entender como é que foi a vida dela também após sair do Rio de Janeiro, porque depois meio que você meio que só pincela os momentos seguintes, né? Mas teve uma trajetória dessa personagem que depois eles explicam contextos e tal que ela fez direito e tal, mas você sabe que existe muita dificuldade, ainda mais na situação dela para criar. Ela teve que ver, ela saiu com quantos filhos? São 5 filhos? 7 filhos? Não lembro. Mas, tipo, é muita gente, você sai para um local diferente, você tem que fazer uma faculdade e tal. É muita luta. Eu sei que não foi a história que eles queriam contar, mas eu gostaria de ter visto um pouco mais dessa garra, dessa personagem, né, dessa figura que realmente existiu. Eu realmente acho que esse filme ele apresentou um tipo de produção, de cuidado com roteiro, com narrativa, com interpretação do personagem, caracterização do personagem, e ambientação e pós-produção realmente acima da média. Por isso que ele, acredito, chamou toda a atenção, né? Sim. Se tornou não só um filme artístico, por assim dizer, a ponto de receber indicação para o Oscar, mas também conquistou o reconhecimento do próprio público brasileiro, né? Em relação a um filme que trouxe uma proposta diferente para as telas do cinema, por assim dizer. Claro, como eu pontuei até mais cedo, tem outros filmes no hall de filmes famosos, conhecidos e reconhecidos do Brasil, mas se você para perceber, não são tantos assim, são poucos, pelo menos do que eu conheço, ou dos mais reconhecidos e famosos. Então, acredito que ele conseguiu acessar essa mesma ala de filmes, por assim dizer, e trazer uma perspectiva diferente, realmente, uma perspectiva diferenciada para o próprio cinema brasileiro, para produções brasileiras. Eu acredito que ele pode acabar, quem sabe, influenciando em produções futuras. Eu acho que, tipo assim, eu concordo com essa questão de reformulação do cinema brasileiro. Eu acho que no Brasil tem muita gente boa que faz cinema, tem muito diretor, muito ator, muita coisa muito boa. Acaba que, em muitos momentos, que chega mais pro público, são coisas mais, um pouco padronizadas. E essas coisas diferentes, que tentam ter propostas diferentes de como contar uma história cinematográfica, acabam que nem sempre chegam aos holofortes. E esse filme chegar é muito importante, acho que pra isso, e tipo, ele tem ido pra muitas premiações e tal. A gente tem outros filmes que realmente estão nesse processo também, só que o nível de reconhecimento que esse filme tá tomando talvez traga uma mudança maior nessa forma de como olhar o cinema brasileiro. Eu acho que talvez a gente tenha um aumento maior das pessoas agora dando um valor para filmes que tenham propostas diferentes, tenham propostas que
saiam mais da forma padrão de se contar histórias aqui em TV e em cinema. Sim, sim. E ele mostra, por exemplo, como você pode inclusive aproveitar uma narrativa real ou de um livro, uma narrativa histórica e produzir algo muito interessante. Uhum. Eu acredito que ele pode sim vir influenciar o meio, né, cinematográfico brasileiro, talvez de séries também. Por mais que já existem, obviamente, séries e novelas que são muito reconhecidas pelo público, né? Mas falando aqui mais estritamente de cinema, eu vejo poucos filmes traziam esse tipo de proposta. Eu acho que é interessante esse filme estar tendo o reconhecimento que ele vem tendo e pode sim vir influenciar o nicho cinematográfico e abrir inclusive mais as portas para que outras produções como essa possam ser reconhecidas pelo próprio público nacional mesmo. O diretor, o Walter Salles, também, cara, ele destrói. Ele tem total domínio do que ele tá fazendo aí, sabe? Tipo, você realmente fica imerso em cada cenário, cada frame, cada coisa que ele faz. Seja num frame mais leve, seja num frame mais pesado, seja num filme intermediário, assim. Ele realmente consegue te travar, até nos créditos, cara, que eu tô falando assim, pra mim um dos momentos mais, que eu fiquei mais emotivos foi os créditos, foram dois, eu acho que foi mais emotivos pra mim, na verdade foram três, foi a parte da Certidão de Óbito, eu acho que foi o final quando tá a Fernanda Montenegro, né, interpretando a personagem, que isso aí pra mim foi uma surpresa que eu não sabia, Eu também não sei. ela, tipo assim, aquela cena é muito bonita também, e também os créditos, porque os créditos, e de novo, quando tava todo mundo saindo, eu tava muito imerso, eu queria ficar ali sentindo aquilo que tava acontecendo, a música é muito boa, e a forma que ele transita, na verdade os créditos eu divido em dois, né, tem a parte das fotos, que tem os textos também em alguns momentos lá, e tem os momentos que a câmera tá transitando na casa vazia, né, cara, aquilo pra mim, eu arrepio só de lembrar, foi muito impactante, assim, você vê aquela casa toda vazia, você já sente isso durante o filme, mas quando tá nos créditos, transicionando, aquela música tocando, cara, pra mim foi muito poderoso aquele momento, e tipo assim, o diretor que tá com aquilo ali ele tá com aquele poder ali, né? Ele também manda muito bem na parte do... Vou colocar como interrogatório, né? Que acontece ali. Como ele consegue... como ele estava num momento que antes era uma tensão superficial e passa para uma tensão palpável, né? Você sente o que está acontecendo na pele daquela personagem, o ambiente, o sangue no chão, ele é escuro. Lógico que tem muita questão também da fotografia desse filme que é muito boa, só que o diretor, o Walter Salles, ele tá em pleno domínio do que ele tá fazendo ali para ele passar, sabe? Os atores também estão entregando pra caramba, mas assim, ele sabe o que ele precisa captar de cada momento, cada frame ali do que ele tá fazendo. Sim, inclusive achei legal essa parte que você falou sobre o lar, a casa, né? Mostra a casa vazia. Algo que eu achei interessante do filme é porque ele meio que mistura a importância do lar com também a perda do pai. Querendo ou não, o lar, o ambiente que você vive, tem uma grande importância, né? Principalmente na construção de uma família. Então, ao mesmo tempo que eles perdem o pai, eles perdem aquele simbolismo de lar, né? Ele é como se fragmentasse a família de certa forma. E realmente, esses créditos finais mostrando a casa vazia, acho que tem muito desse tipo de simbolismo. E entra no que você falou, num cuidado realmente assim, atencioso para a fotografia, realmente, né? Construções de cena. E construções até com sentidos e significados, né? A gente vê o valor que aqueles personagens dão para aqueles elementos. Sim. E o que tu falou sobre essa questão da casa, do lar, né, como ela é representada, para aquelas pessoas, tem o momento da filha, quando eles estão tendo que se mudar do Rio de Janeiro, né? A filha mais nova, ela fica ali chorando, olhando a casa vazia, triste com aquilo. E mais pra frente, quando tem o momento que eles estão, após a certidão de óbito, que tá essa filha e o Marcelo, e eles estão vendo as coisas dos fotos e tal, eles estão conversando. Qual foi o momento que você... Acho que ela fala enterrou o papai, né? Pra mim foi uma coisa mais simbólica de tipo, qual foi o momento que você realmente aceitou pra você mesmo de que ele realmente não iria voltar mais, né? E aí ele fala, pra mim foi 1 ano e meio depois, 1 ano depois, quando a mamãe doou as roupas dele, né? Eu percebi que, ó, né, realmente ele não vai mais voltar. E realmente foi um período muito grande, assim, sabe? Tipo, você mostra também nessa questão de como demora pra ter essa aceitação dessa infeliz situação. Só que a garota, né, que agora é uma mulher, ela fala, pra mim foi
quando eu vi a casa vazia, né? E Aham. realmente mostrou ela sofrendo com essa casa vazia. E você vê que ela interpreta também que é o pai dela também, que não vai voltar mais. Então, tipo assim, existe muito simbolismo também, apesar de não ser um filme que ele se apega tanto em coisas subjetivas, mas tem muitas coisas também. Hum. E ele realmente, você vê que é um filme que ele tem um pleno domínio de tudo que ele tá fazendo ali, sabe? Ele Sim, sabe o que ele sim. quer passar pra você, ele sabe que cada cena vai ter uma importância pro futuro. As cenas não são jogadas. A menina ir pra Londres, assim, ele poderia, se você pensar, tipo, ela realmente foi pra longe na vida real, tá no livro isso, mas ele poderia cortar. Mas por que que ele não Sim. corta? Porque essa cena também traz muitas coisas boas, cenas positivas e cenas negativas. Você traz, por exemplo, aquela cena lá de... Cara, é muito legal deles trazer os filmes pra assistir juntos, aquele momento de família ali que é construído, e também depois tem até o contraste com isso no final do filme, né? Porque ela tá assistindo o filme sozinhos, a Eunice. Querendo ou não, o núcleo de Londres também traz a questão das pessoas que se mudaram do país por medo. Exiladas, né? Foram Exato. exiladas, né? É. Exilados, aquele casal de senhores que abrigam, né, a filha. E aí não É, comenta no filme que ainda encontrou Gilberto Gil, falando que podia ser o Caetano, porque eles realmente tinham fugido do Brasil, né? É, então, ela é muito bem utilizado, mas tipo, realmente eles sabem muito bem o que eles estão querendo contar ali. O cachorro também é utilizado. Pra mim, eu interpretei pelo menos o cachorro de outras formas. Quando ele morre, o momento que o cachorro morre é um momento em que tá naquele processo de que o Rubens Paiva sumiu. E você não sabe sim, se ele tá vivo ou ele tá morto. E o momento que ele morre, a Eunice vai lá, ela vê o cachorro morto e ela reage pra cima daqueles soldados que estavam ali de vigia, né? Então, pra mim foi um momento de tipo assim, talvez trazer um paralelo de metáfora de como ela estava entendendo aquela situação, né? Tipo, a morte do cachorro também poder representar, talvez, a morte ali, a possível incerteza, trazer isso à tona, sei lá, da situação com o marido. Então, pra mim, tudo que ele bota no filme, eu fiquei perguntando, até mesmo, talvez, a utilização de muitas cenas com o Marcelo jogando bola, talvez como fosse fazendo um pulo para o final, que ele sofreu um acidente, agora ele tá na cadeira de rodas. Eu acho que tudo que ele utiliza nesse filme, ele tem um motivo, sabe? Seja um motivo de uma relação de oposição, uma relação de intensificação, tudo que ele faz, eu acho que ele tá sendo muito bem colocado. Você vê que foi um roteiro muito bem pensado. Lógico que tem um livro que deve ter servido de base, ajudado muito, mas quando sempre você faz uma adaptação, você precisa mudar muitas coisas também e fazer alguns ajustes para ser gravado, e eu acho que eles realmente entendem, tipo assim, tem coisa de novo, voltando pra questão da produção, tem coisa de cenário que você olha assim, você lê um negócio escrito no canto e passa alguma coisa para você. Eu realmente acho que mandaram muito bem, e achei muito interessante também a questão do soldado que tá responsável pela Eunice quando ela tá presa, e ele sim. fala, olha, eu só queria dizer para você que eu não compactuo com isso. Então, é interessante também ele mostrar que mesmo durante aquele período ali, existiam pessoas que fizeram coisas e também não compactuavam com isso, né? Foram meio que drenados pelo momento histórico, né, que É, estava passando. tipo, não É, sim, justifica, né? Claro que não vai justificar se as ações foram feitas, mas não, claro. também mostrar que, tipo, nem todas as pessoas realmente queriam fazer o que fizeram, talvez. Eu acho também corajoso para um filme que tá trazendo essa temática, mostrar isso também, sabe? É. Sim, sim. É, como você mesmo falou, por mais que tenha um material de livro base, não é fácil fazer uma adaptação, principalmente considerando que só o fato de você estar trazendo de um livro tem muito mais tempo, por assim dizer, para contextualização, né? Os livros normalmente Uhum. são extensos e tem um desenvolvimento maior do que você tem em 2 horas de filme, por assim dizer. Então, é um trabalho complexo e ele consegue fazer com que essa adaptação fosse muito bem encaixada e construída de maneira muito zelosa para ter os elementos necessários para gerar as emoções que ele queria gerar nas pessoas. E o fato de se basear numa história real e no livro, né, escrito, eu acho que traz ainda mais uma sensação de realismo naquela história, porque de fato aconteceu. Uhum. Torna tudo aquilo muito mais crível, realista, palpável, e trazendo também as questões inesperadas da vida. Por exemplo, o filho deles ter se acidentado Uhum. posteriormente mostra como a vida é feita de, né, muitas camadas, muitas delas imprevisíveis. Sim. Acho que toda a trajetória dos personagens dá uma sensação muito palpável
sabe? Claro, porque é baseado em fatos reais. Uhum. Então eu acho que eles trazerem uma história, uma adaptação de um livro, que é uma retratação da história real, foi uma escolha também muito boa e possivelmente melhor do que você pegar a temática da ditadura e fazer uma história ficcional, Sim, por assim dizer. você dá uma criada com base naquilo pra retratação. Traz Isso, uma questão muito melhor mesmo quando você tem uma história real. Porque, de novo, existiram diversas histórias nesse período, cada família com sua dor, cada família com sua luta ali naquele momento. Então, qual a história que você pegaria pra você adaptar, né? E no final, eu acho que o filme ele é muito assertivo nisso de, tipo, ele pegar, olha, isso aqui é uma história. Essa é uma história que eu tô querendo contar, e vai estar representando várias histórias que realmente ocorreram, mas sim, cada sim. um vai ter sua luta específica, né? Sim, claro, claro. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por escutarem esse nosso podcast aqui sobre Ainda Estou Aqui. E digam aí o que é que vocês acharam do filme também. Alan, muito obrigado aí e a gente se vê na próxima. Obrigado, Gabriel. Obrigado a todo mundo que tá ouvindo. Até mais.